jeito. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 8h02. Boa noite, prestação de serviço e informação no seu fim de tarde. Quarta-feira, dia 15 de abril. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Em FM 102.7, para toda a região metropolitana de Sorocaba e para todo mundo pelo Face da Band, isso mesmo. Você acompanha o áudio da Band pelo Facebook neste momento, acompanha também pelo nosso app, pelo nosso site e em FM 102.7 para Sorocaba e toda a região. Você participa, você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp 99115-3859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue 991242433. Você pensou? A Comp tem. Confira agora os principais destaques de hoje. E o primeiro destaque, a informação que chega, e infelizmente o Brasil, 1.736 mortes pelo novo coronavírus. São mais 200 mortes nas últimas 24 horas. No total, 28.328 casos oficiais no país. O destaque de Sorocaba chega com o repórter Adriano Castor. Pois não, Lucas. Boa noite para você, boa noite a todos. Nós ainda estamos aguardando a atualização da Secretaria de Saúde de Sorocaba, mas ainda vou reforçar os números de ontem. São 42 casos confirmados, 31 desses 42 casos já estão recuperados. E o clima foi tenso, esquentou hoje entre os vereadores José Francisco Martinez, líder da prefeita Jaqueline Coutinho na Câmara, e o vereador Irineu Toledo. Quem é você para mandar me calar? Quem é você? Quem é você? Jubila! Peço que respeite o meu tempo, Irineu. Sua turma. Ô Martinez, você me respeita, tá? Que eu sou vereador. Não, você que tá me respeitando. Sempre você quer arrumar encrenca aqui dentro. Você só quer arrumar encrenca. Quem conhece você sabe quem você é, tá bom? É aquele que te ajudou quando você estava na beira da morte. Eu seria pai do vereador Irineu. Esse foi o clima. Lembrando, a sessão foi virtual. Os vereadores estavam, cada um em seus computadores, seus gabinetes, em sessão virtual. Vamos contar e trazer toda essa história e também o que foi decidido nessas sessões virtuais realizadas hoje. O estado tem mais de 2.000 pacientes internados em UTIs e enfermarias com coronavírus. Isolamento social em São Paulo é de 50%, aponta o sistema de monitoramento inteligente. E o ministro Mandetta, agora há pouco, em entrevista coletiva, disse o seguinte: o povo de São Paulo vai pagar um preço alto por estar quebrando a chamada quarentena. O destaque da economia chega com Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. E 29% dos inscritos no site e também no aplicativo não são habilitados a receber o auxílio emergencial, o auxílio emergencial, né? Corona Voucher de R$600. O governo hoje propôs o mínimo a partir de 2021 a R$1.079. E a Justiça Federal proíbe bancos de aumentar juros de empréstimos durante a crise do coronavírus. Cientistas nacionais testarão em humanos remédio com 94% de eficácia contra o coronavírus, o teste feito in vitro. A Organização Mundial da Saúde critica a decisão do presidente americano de cortar o dinheiro que era enviado à OMS e alerta que vírus se aproveitará de divisões. Volta o repórter Adriano Castor. O destaque agora é do plantão policial. Uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia de furto na Vila Porcel.
eles encontraram 2 indivíduos, um deles menor de idade. A história eu conto daqui a pouquinho aqui no da Band. Eu já destaquei que o ministro Mandetta, o ministro da Saúde, está na coletiva de imprensa. Para muitos ele nem apareceria. E ao lado dele o secretário nacional de vigilância, que pediu demissão. Essa carta vazou, essa informação se confirmou pela própria comunicação do Ministério da Saúde, mas o Mandetta disse que não aceitou o pedido de demissão e que todos só saem juntos. Ou seja, não adianta pedir demissão, querer sair antes. Se um sair, todos vão sair do Ministério. Tempo e temperatura. 18 horas, 8 minutos, Desirê Brandt. O tempo fica mais firme nos próximos dias. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. A frente fria já está longe do estado de São Paulo e agora quem comanda o tempo é uma massa de ar de origem polar. O sistema, além de ser o responsável pelas temperaturas mais baixas, principalmente durante as próximas madrugadas, também vai impedir a formação de nuvens de chuva. A expectativa agora é de tempo mais firme, friozinho de madrugada e ainda com uma temperatura um pouco mais alta durante as tardes. Amanhã, a quinta-feira, vai começar com 11 graus em Sorocaba. Mas o sol aparece logo cedo, a temperatura sobe rápido e ainda vai alcançar os 27 até 28 graus. A sexta-feira vai ser um dia de tempo firme também, porém com uma temperatura mais amena no período da tarde. O dia vai começar com 13 a 14 graus e à tarde a máxima fica em torno dos 25 a 26 graus. O fim de semana vai ser assim também, de tempo aberto, friozinho de madrugada e temperaturas máximas na casa dos 26 graus durante as tardes. E a chuva, por enquanto, não virá. Aliás, tudo indica que praticamente até o final do mês de abril no estado de São Paulo dificilmente irá chover. Desirê Brandt da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba. Trânsito. 18 horas, 9 minutos, informações do trânsito vão chegar com o repórter Adriano Castor, mas quero aproveitar, mandar um abraço para todo mundo que está ligado, nos ouvindo pelo Face da Band, o Band FM Sorocaba com a transmissão, a Nani Souza, o Paulo Henrique, o Júnior do Pitico, todos eles comentando aqui, mandando boa tarde, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação, pelas palavras, pelo boa noite deixado aqui no Face da Band. É isso mesmo, a Band é ao vivo para você no Face, o áudio do Jornal da Band, também no nosso aplicativo, também do nosso site, em FM 102.7 para Sorocaba e toda a região. Opções não faltam para você ouvir a Band FM, por isso a Band é primeiro lugar absoluto. A Band tem audiência em todos os lugares. Adriano Castor, fim de tarde, início de noite e o trânsito na cidade. Pois não, Lucas, fazendo esse monitoramento online aqui, que nós estamos acompanhando o trânsito da cidade de Sorocaba. Antes de eu falar do trânsito, Lucas, já ampliando por são abraços, deixa eu deixar um abraço a Marta Pará, Lucas. Ela estava curtindo o nosso Face também, mandou uma mensagem falando que está curtindo o jornalismo da Band. Marta Pará, um grande abraço, um beijo para a senhora também, obrigado pela audiência de sempre aqui no Jornal da Band. Vou falar a respeito do trânsito, Lucas. Trânsito complicado, zona norte da cidade de Sorocaba, em 2 pontos, principalmente a Avenida Ipanema após a confluência com a Avenida Brasil e também a Avenida Itavuvu. A Avenida Ipanema tem obras do BRT, então tem uma faixa só, tanto para quem está indo sentido bairro, como quem está descendo sentido centro. Então o trânsito está bastante complicado naquela região, devido às obras do BRT. E um pouco mais na Avenida Itavuvu, após essa confluência, a Avenida Itavuvu, antes da bifurcação com a Avenida Ulisses Guimarães, o trânsito já está complicado, isso sentido bairro, como também mais à frente do Itavuvu, no sentido bairro, isso para quem está querendo chegar ali no Parque das Laranjeiras. O trânsito está bastante complicado nessa região, devido ao alto fluxo de veículos naquela localidade. Já no sentido contrário, você que está saindo do sentido bairro, Parque Laranjeiras, descendo a Avenida Itavuvu, para vir aqui para a região central da cidade de Sorocaba, o trânsito está bastante complicado para você nesse trecho da Itavuvu, porém, depois, ali próximo da rua Atílio Silvano, após o cruzamento, o trânsito vai fluindo normalmente, você que está saindo da Zona Norte. Deixa eu falar um pouquinho aqui da Zona Sul da cidade de Sorocaba, Lucas. A subida da Antônio Carlos Gomes também apresenta um pouco de complicações. Você que está indo na confluência, Avenida Washington Luiz, Avenida Barão do Tatuí, também Avenida Antônio Carlos Gomes. Você que está subindo Antônio Carlos Gomes, vindo para a cidade de Votorantim, o trânsito está bastante complicado nessa região. Já o sentido contrário, o trânsito vai fluindo normalmente.
São essas as informações do trânsito, Adriano Castor, para o Jornal da Band. Jornal da Band. A notícia sem lado. Cidade. Informações da cidade de Sorocaba, num oferecimento de escritório contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e amplo trabalho de planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Anote o telefone, 32348560. Momento é de crise, momento é de incerteza, momento é que o empresário, o empregador, o empregado precisam de muitas respostas e saiba, Escritório Contábil São Bento, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Quero começar com um destaque e vou chamar... Esqueci, Caju, de dar o boa noite a você nos destaques do Jornal da Band. Opa! Mas meu boa noite, Carlinhos Caju, para nossa honra, comandando o Jornal da Band, nesse momento de mudanças de escalas e tudo mais, na Band FM. A Band FM também tendo que se adaptar a isso, mas o jornalismo da Band, o artístico da Band, Carlinhos Caju é o diretor artístico da Band, sempre andando juntos. Carlinhos Caju, primeiramente, antes de mais nada, boa noite a você e... livre, como sempre, para participar do Jornal da Band. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. E a honra é toda minha de estar aqui junto com vocês. Olha, Caju, temos destacado aqui, Caju e ouvintes, iniciativas. Momentos como esse, já disse isso no Jornal da Band, servem. Pegue o bloquinho de notas do seu celular. Se você é um pouco mais raiz, pegue ali o bloquinho de notas de papel e caneta e anote tudo o que acontece nesses momentos. Eu estou na segunda turma aí. Está no raiz? Papel e caneta. Papel e caneta. É. Então, você representante do papel e caneta, eu do bloquinho de notas no próprio celular. Por que eu falo isso? No momento de crise é que nós conhecemos pessoas e conhecemos empresas. Então, deixa isso marcadinho e volto a reforçar. Não é momento de ter rancor no coração. É momento de você anotar o que está acontecendo. Quem foi parceiro, quem aumentou preço, quem tentou abusar da sua situação, quem tentou, no momento da sua compra, do seu negócio, atrapalhou a sua vida. Marque isso, não para que você se vingue dessas pessoas, mas para que você valorize pessoas que estiveram do seu lado. E no momento de crise nós vemos iniciativas que são incríveis. É impossível falar de todas elas, mas algumas nós destacamos aqui no Jornal da Band. Olha essa. A equipe do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da cidade de Sorocaba, a equipe foi surpreendida na manhã de hoje. Uma entrega com 50 protetores faciais foi realizada na base do SAMU. A ideia foi dos alunos do 4º ano B do Colégio Irapuru, que fizeram uma vaquinha para adquirir os equipamentos e realizar a doação. Segundo a coordenadora médica do SAMU, Kátia Can Salvestro, a mãe de um dos alunos entrou em contato para falar da intenção da doação e que todas as mães do grupo de estudantes tinham topado a ideia. Todos os protetores faciais vieram com a mensagem: vocês são nossos heróis. Então tá aí, uma belíssima iniciativa. Parabéns aos alunos, às mães de alunos, aos familiares de alunos do 4º ano B do Colégio Irapuru, levando essa mensagem mais do que solidariedade, de proteção. E vou destacar, todas as máscaras vêm com a mensagem: vocês são os nossos heróis. Tá de parabéns, né? O pessoal, se lá em cima, alguns não dão o exemplo, que bom que o pessoal aqui embaixo, os mais novos, os mais jovens, estão entendendo que o momento agora é para todo mundo ficar unido, todo mundo trabalhar junto para vencer esse momento difícil, né, Lucas? E aquela coisa, não dá para salvar o mundo? O que eu posso fazer? Cada um fazendo o seu pouquinho, né? Um pouquinho isso. meu, com eu não consigo mandar um avião para a China e trazer milhões de máscaras. Respiradores. Mas eu posso doar essas máscaras para o SAMU e tenho a certeza que é a proteção física, ela existe com essas máscaras, mas existe algo que é difícil de mensurar, que é o ato solidário, a iniciativa, a intenção. Então, parabéns a todos os envolvidos. 18h17, a Câmara de Sorocaba realizou hoje novas sessões extraordinárias por videoconferência para votar projetos com medidas financeiras de enfrentamento à pandemia e à do Covid-19. Ambos de autoria do Executivo, em regime de urgência. Repórter Adriano Castor vai trazer detalhes dessa reunião, desse encontro. Na verdade não é uma reunião, dessas sessões extraordinárias. Mas antes,
O clima foi tenso e esquentou entre os vereadores José Francisco Martinez, líder da prefeita Jaqueline Coutinho na Câmara, e o vereador Irineu Toledo. Tem que ser claro, as entidades assistenciais vão receber as emendas integralmente. E as emendas que não foram destinadas a essas entidades, e nem para a área de saúde, tem várias delas, tem para estrada, tem para asfalto, tem para praça, tem para fazer ponte. Irineu, por isso, Irineu, por isso que eu coloquei parte das emendas, a partir do momento que eu gasto 7, 8 milhões nas emendas em relação às entidades, o que sobrar, tá certo, nós vamos pagar as outras áreas. Por isso que é parte. Não sobrar nada, não pode ser assim. Não, se sobrar nada é sua opinião. É sua opinião. Eu não estou dando opinião, eu estou falando se. É sua opinião. Então, peraí, Martinez, vamos devagar. Devagar o quê? Toda hora você quer arrumar encrenca? Eu estou arrumando encrenca, eu estou falando... Não, você não... Leia aí o que está escrito. Leia o que está escrito. Peraí. Servir a parte para Vossa Excelência, Irineu. Pode continuar falando. Então, porque ele é líder do governo. Agora, Martinez, vamos devagar, vamos parar com essa história de querer enfiar o dedo no nariz da gente, que nós não estamos querendo polemizar nada aqui. O que eu estou falando aqui é o que todo mundo está falando. Quer dizer, todo mundo falou, você não meteu o dedo no nariz de ninguém. Agora você vai meter o dedo no meu nariz? Ah, vai encrenqueiro. Não é isso. Eu estou falando do seguinte, Martinez, peraí. Você quer arrumar briga. Você não quer solução do problema. Você quer briga. Sua opinião. Martinez, é a sua opinião. É a sua. Você não pode impor a sua opinião. Estou cansado de discutir amenidade. Vamos falar do projeto da população que está precisando. Vamos votar contra o projeto, então, Bota sim. Eu estou na parte do Vitão, então você ouça e cale-se se você não quer discussão. Então, você. Quem é você para mandar me calar? Quem é você? Quem é você? Jubila. Vai sua turma. Ô Martinez, você me respeita, tá? Que eu sou vereador. Não, você que está me respeitando. Sempre você quer arrumar encrenca aqui dentro. Você só quer arrumar encrenca. É isso a sua função aqui dentro. Todo mundo falou que quis. Arrumar encrenca. O Pérez vai responder. Você disse o vereador Irineu. Nada demais, Martinez. Vitor, eu sou da minha palavra, Vossa Excelência, e vamos continuar falando. Olha só. O Martinez... Olha, eu não te dou direito de falar meu nome. Martinez, eu posso falar o que eu quiser, eu sou livre. Você não é livre nada, você é um encrenqueiro revoltado. Você é líder do governo... Encrenqueiro revoltado, é isso que você é. Revoltado, sempre foi. Briga com todo mundo. Pare de brigar com as pessoas. Seja mais humilde. Você tem que ter humildade, seja mais humilde. Você não tem humildade. Quem conhece você sabe quem você é, tá bom? É aquele que te ajudou quando você estava na beira da morte. Eu segui a parte do vereador Irineu. Deixa o vereador falar. É aquele que te ajudou quando estava na beira da morte. Isso que sabe. Eu quero ouvir o Irineu. Eu segui a parte do vereador Irineu. Então, um minuto. Eu cedei a parte do vereador Irineu. Quero ouvir o vereador Irineu. Espera um pouquinho só. Eu cortei o teu microfone do vereador Irineu, do vereador Martinez, só para que a gente possa dar uma respirada e voltar ao projeto. Dar uma respirada, então tenso, em alguns momentos partindo para o lado pessoal, esse embate ainda que à distância virtual na sessão de hoje da Câmara, entre o vereador José Francisco Martinez, líder da prefeita Jaqueline Coutinho, e o vereador Irineu Toledo. 18h21, colocar na conversa o repórter Adriano Castor. Castor, dito tudo isso, ou ouvido tudo isso, o que foi votado, o que foi aprovado, traz um resumo da sessão de hoje no Legislativo. Pois não, Lucas, vou resumir o Legislativo, só um pequeno parênteses do olhar do repórter. A sessão ela aconteceu de maneira online, muitos vereadores estavam na casa de leis, e alguns vereadores estavam em suas residências. Essa discussão foi um embate desse sentido. O vereador José Francisco Martinez estava na Câmara e já o vereador
o Irineu Toledo estava em sua residência. Ele alegou que pertence ao grupo de risco, ele falou isso na sessão durante a Câmara e ele estava na sua residência. Esse embate, então, pelas ondas da internet, podemos dizer assim agora, né, Lucas? 2 projetos de lei, então, foram de autoria do Executivo com medidas financeiras, foram aprovadas em sessão extraordinária. Um deles é a respeito das emendas, a flexibilização também de impostos e fundos. Esse projeto, na qual houve a discussão, Lucas, a respeito das emendas impositivas, foi aprovado com 15 votos a favor e 5 votos contrários. Os 5 votos contrários, Lucas, são os 5 votos da bancada do Republicanos. Já a flexibilização de impostos e fundos é um projeto de lei do Executivo que autoriza o Executivo a prorrogar vencimento de impostos e taxas. Foi aprovado por unanimidade. Porém, esse projeto recebeu 15 emendas, 10 aprovadas, 3 retiradas e 2 arquivadas. Dessas 10 aprovadas, Lucas, 7 são da autoria da Comissão de Justiça de caráter corretivo. Esse foi mais ou menos, Lucas, um resumo do que aconteceu numa sessão de 6 horas na Câmara dos Vereadores, Lucas. Então tá aí o jornalismo da Band atento a tudo isso, ainda que de forma online, fazendo todo esse acompanhamento e levando esse tom, esse teor, esse termômetro do Legislativo. Lembrando, sempre é bom reforçar isso, é um ano eleitoral, até que se prove o contrário e chegue a informação de que as eleições foram canceladas. É um ano eleitoral e também tem todo esse embate, essas discussões são importantes e são necessárias na cidade, só não dá para perder o tom em alguns momentos. 18 horas e 24 minutos, ainda com você, Adriano Castor. E, infelizmente, na atualização dos números que acaba de sair de Sorocaba, aumentou o número de mortes confirmadas pelo Covid-19. Exatamente, Lucas, e foi bem dito pela sua pessoa. Acabou de chegar essa informação da Secretaria da Saúde. Sorocaba confirma mais 2 óbitos por coronavírus. Então, olha, Lucas, os casos confirmados de óbitos ontem era de 5, passou para 7. Inclusive, eu tenho já alguns detalhes, Lucas. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde, registrou, então, mais 2 óbitos. Um deles, uma mulher de 90 anos, sem comorbidades, estava internada desde o dia 8 de abril. A segunda vítima morreu no dia 9 de abril. Resultado saiu também na quarta-feira. Era um homem de 64 anos que tinha diabetes e hipertensão. Total de óbitos, então, chegou a 7. Os novos números, Lucas, não param por aí, não. Casos confirmados, Lucas, subiu para 52. Ontem eram de 42, são 10 casos a mais do que o boletim anterior. Então, 52 casos confirmados na cidade de Sorocaba. Porém, tem uma boa notícia, Lucas. Junto com esse aumento, também houve um aumento de pessoas recuperadas. Ontem era de 31, passou para 36, são 5 casos recuperados a mais que ontem. Além disso, Lucas, também tem uma outra boa notícia. Número de casos descartados. Casos descartados na cidade de Sorocaba de ontem, Lucas, eram de 145 e hoje de 191, 46 casos descartados a mais do que ontem. Claro, Lucas, isso por conta do número de testes agora que estão sendo realizados após o anúncio do governo estadual que mais testes chegaram da Coreia do Sul, num esquema todo de polícia e tudo mais. O número de testes aumentou e com isso a gente vai chegando ali agora ao número de testes, número de casos que aguarda o resultado. Por exemplo, o número de casos é de 303 hoje na cidade de Sorocaba, de ontem era 339. Então a gente já vai tendo mais ou menos casos que estão suspeitos, casos que estão sendo confirmados e casos descartados. Claro, tudo isso entrando dentro daquelas informações do Instituto Adolfo Lutz de mais exames chegando e sendo coletados. Os óbitos por suspeitas do Covid-19 em Sorocaba agora são 10. Claro, Lucas, todas essas informações detalhadas estão no facebook.com/BandFM Sorocaba. Então, em nossas redes sociais, Instagram e Face, Band FM Sorocaba, você já confere com detalhes todos esses números, essas informações de Sorocaba. Antes de seguir, estamos adiantando, esticando um pouco mais esse primeiro bloco, afinal de contas, muita informação
informação e é prioridade, jornalismo da Band, claro, dá destaque estadual, dá destaque nacional, dá destaque internacional, mas não podemos perder o foco na nossa cidade e também na nossa região. Ainda antes de falar de mais uma iniciativa a respeito de máscaras, vou colocar aqui comentários, os ouvintes que participam, seja pelo WhatsApp 991153859 e também agora tendo a opção de participar e deixar o recado pelo Face da Band, Band FM Sorocaba. Vamos primeiro no Face, o Ademilson Campopiano escreve o seguinte: que barraco, que palhaçada a respeito do áudio que trouxemos aqui, a discussão entre os vereadores. E na mesma linha vai nosso ouvinte, infelizmente não deixou o nome, ou tem o nome que sim agora, é a Aninha, final do telefone 6444, diz o seguinte: boa noite, tentei assistir pela TV Câmara, mas desisti, é muita discussão e desrespeito entre quem deveria representar a população. Então tá aí o ouvinte da Band participando, seja pelo Face, seja pelo WhatsApp. Muitíssimo obrigado pelo recado, pela audiência, pela participação de cada um de vocês. E o Grupo de Ação e Enfrentamento ao Coronavírus, denominado GRAECO, deu início à campanha Máscaras que Salvam. Trata-se de uma mobilização da sociedade civil organizada de Sorocaba para conseguir a doação de máscaras e de tecidos para que possam ser usados na confecção desse tipo de equipamento de proteção que depois serão repassados para a população em geral. O GRAECO conta com o apoio de médicos, biólogos, economistas, vereadores, representantes do Poder Executivo Municipal de Sorocaba, entidades e igrejas também estão mobilizadas nessa causa. O vereador Rodrigo Manga, um dos integrantes do projeto, destaca a iniciativa. Tem pelo menos 2 máscaras que podem ser higienizadas e reutilizadas novamente. Iniciamos essa campanha Máscaras que Salvam. Estamos pedindo ao GRAECO, junto com a Igreja Batista, a Igreja Renascer, a Igreja Cristo Rei e a Igreja Comunidade Altos do Espírito Santo, as pessoas que quiserem fazer doação de tecidos ou também de máscaras que estão sobrando, vão poder mandar no WhatsApp 15 981470149, no 15 981470149. E as costureiras que quiserem trabalhar voluntariamente, é só entrar em contato no 981448981. A Associação dos Condutores Escolares colocou à disposição, e do sindicato de vans colocou à disposição para levar os tecidos até essas costureiras, levar as máscaras até a população de forma totalmente gratuita. Então seria importante todos abraçarem essa causa. Então tá aí, se você quer saber mais a respeito do projeto, tem informação no nosso Face, Band FM Sorocaba, a respeito dos postos de arrecadação, e são vários telefones, eu não vou repetir aqui, porque tá tudo muito bem explicado lá no Face. Tem um telefone que é para cadastro de costureiras, tem um telefone que é para doação de máscaras e tecidos, tem um telefone para você que vai pedir máscaras, tudo isso detalhado no Face da Band, o Band FM Sorocaba. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3224-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. 18h30, nós vamos para o intervalo, vamos abrir o próximo bloco com Adriano Castor trazendo informações do plantão policial. Na sequência tem Paulo Roberto Júnior passando a limpo a economia com toque de política, tudo isso aqui no Jornal da Band, num oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue e faça seu pedido. 991242433. 991242433. Você pensou? A Comp tem. Vamos pro comercial, tomar um café, um chocolate ou um cappuccino? Opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Conheça. Lactus é com K que se escreve. Lactus.com.br. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já.
Colégio Mundo Novo, tradição em inovar, formando um cidadão para o mundo. Educação se faz com exemplos, parceria e inteligência humanizada. Atividades curriculares ampliam e desenvolvem habilidades e aptidões. Utilizando a aprendizagem baseada em projetos, tornamos o processo ensino-aprendizagem muito mais dinâmico e eficiente. Artes, judô, musicalização, teatro, projetos maker, programa de inglês diferenciado, Classroom Google for Education, completam um processo educacional. No Mundo Novo, o futuro é agora. Matrículas abertas. www.colégiomundonovo.com.br 3342-3222 3342-3222 Colégio Mundo Novo. Tradição em inovar. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15 99739 5157 ou ligue 3327-7822. Você está na Band FM, a rádio mais ouvida em Sorocaba e região. Band FM. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 99124 2433 15 3519 3333 ou na unidade Zona Norte 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Polícia. Informações do plantão policial que chegam com o repórter Adriano Castor. Olha, Lucas, vamos começar o plantão policial falando a respeito da Guarda Civil Municipal que realizou o patrulhamento na Vila Helena, isso na noite de ontem. Deteve um homem de 26 anos com 240 porções de drogas entre cocaína, crack e maconha. Isso aconteceu quando a Guarda Civil estava passando pela rua Maria Palhares Migliori e se deparou com um rapaz do lado de fora de um terreno baldio. Ele estava fazendo contato com outro rapaz que estava no interior de um lote. Ambos perceberam a viatura da Guarda Civil Municipal chegando e eles empreenderam fuga, sendo possível alcançar um dos rapazes, esse rapaz de 26 anos, após pular do quintal de duas residências. Ele acabou sendo detido. No terreno onde tudo começou foi localizado um pote contendo cocaína granel, pinos vazios e em revista pessoal ao rapaz foram encontrados maconha, pinos de cocaína, pinos de crack e R$10 em diversas notas. O rapaz, quando questionado, ele confirmou que vendia drogas naquele local há 3 dias e recebia R$200 pela venda. Ele foi encaminhado ao plantão policial norte, onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, ele permanecendo à disposição da Justiça. Deixa eu falar a respeito da Polícia Militar, Lucas. A Polícia Militar foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de roubo de estabelecimento comercial em duas localidades, uma na rua Clodoaldo Carlos da Silva e uma na rua Josefa Rubio Bastia. A patrulhar ali com vistas dos indivíduos, Lucas, eles foram denunciados aos policiais militares, esses indivíduos, através de testemunhas, com uma certa vestimenta informada e segurava uma sacola. A Polícia Militar conseguiu encontrar esse rapaz. Na cintura ele tinha uma pistola, ainda dentro da sacola ele tinha localizado ali mais ou menos R$80,70, isso produto de furto desses estabelecimentos comerciais. Ainda uma consulta via Copom, a Polícia Militar constatou que esse indivíduo era procurado da Justiça. Ele foi encaminhado, algemado, foi encaminhado ao plantão policial norte, onde o delegado de plantão tomou conhecimento, elaborou o boletim de ocorrência, flagrante de roubo e captura de procurado. Ele permanece à disposição da Justiça. E uma última informação, Lucas, a equipe da Polícia Militar em patrulhamento ali na Vila Porcel de Sorocaba recebeu denúncia de furto em andamento. Ao chegar no local, Lucas, os indivíduos haviam deixado a residência, foi um furto à residência. Em diligência nas imediações próximas à residência, foi abordado 2 indivíduos que descarregavam o carrinho de reciclagem, um saco de fios de cobre.
Após conversar com esses rapazes, eles confessaram que pularam o muro, cortaram com um alicate alguns metros de fio de cobre e diante desse furto de fio de cobre eles foram levados ali à delegacia do Plantão Policial Norte, onde foi confeccionado o flagrante de furto qualificado, permanecendo eles à disposição da Justiça. Já o menor de idade, Lucas, ele foi liberado para sua mãe após a assinatura de termo de responsabilidade. São estas as informações do Plantão Policial. Adriano Castor para o Jornal da Band. Se já não bastasse o problema por si só do coronavírus, outros empecilhos entram no meio do caminho. Seguem as investigações e as prisões dos suspeitos do roubo de uma carga de testes rápidos do Covid-19. Eduardo Barão. A Polícia Civil prendeu mais 2 suspeitos de venderem testes rápidos para coronavírus de uma carga importada da China que foi furtada no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A dupla foi detida na zona leste de São Paulo, onde vendia cada kit por R$250. Durante a prisão, os policiais se passaram por compradores e também apreenderam mais de 870 kits e R$6.800 em dinheiro. Agora, esses 2 vão responder por receptação. Com mais essas 2 prisões, pelo menos 16 pessoas já foram detidas suspeitas de envolvimento no furto dos 15 mil testes rápidos de Covid-19 do aeroporto de Guarulhos. Ao todo, 50 mil testes da China tinham sido importados para o Brasil. E aí, 15 mil sumiram. A carga, avaliada em R$4 milhões, havia chegado ao país na quarta-feira da semana passada. O delegado do DEIC, Danilo Correia, dá detalhes sobre essa investigação. E estavam vendendo por cada caixa, pelo valor de R$6.250. Os policiais marcaram um encontro com ele no bairro do Tatuapé e, ao oferecer pessoalmente a caixa para venda, os policiais deram a voz de prisão para ele e localizaram com ele uma caixa do teste rápido, o mesmo que foi furtado no dia 8 no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos. 18h38. Carlinhos Caju, vale o comentário. Volto a reforçar o início da minha frase antes da matéria do Eduardo Barão, a entrevista do Eduardo Barão, falando o seguinte: tá faltando teste rápido no mundo. Aí o cidadão anuncia na internet, a polícia foi lá, uma caixa inteira, isso, valor de R$6 mil, e acha que não vai chamar atenção você conseguir vender teste rápido pela internet. Eu vou vou copiar o Adriano Castor. Esse é gênio com J. Exatamente. Jornal da Band. A notícia sem lado. Economia. O cenário da economia tem preocupado e muito, e com razão, mas também tem sido passado a limpo aqui no Jornal da Band por Paulo Roberto Júnior, no oferecimento de Ox Comunicação. Uma comunicação eficiente começa com profissionalismo e competência. A Ox Comunicação é assim: experiência de mais de 15 anos no mercado, excelência no atendimento e resultados que transformam seu negócio, seu produto ou serviço. Então acesse oxcomunicacão.com.br, é o site. Ou pelas redes sociais você encontra Ox Comunicação Oficial. Ox Comunicação, respirando criatividade e transpirando resultados. Boa noite, Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. Pois é, hoje o dia com várias notícias sobre a economia, sobre essa questão do coronavírus. A gente começa falando a respeito do auxílio emergencial, né, do Corona Voucher, R$600. O governo divulgou hoje, através da Dataprev, que 99% das pessoas que fizeram a inscrição via site ou aplicativo são pessoas que não são habilitadas, ou seja, que não têm direito a estar no programa, 29%. Isso foi detectado hoje pela Dataprev, né, um período de 7 a 10 de abril. E, claro que vai abranger aí os trabalhadores informais, né, que é os que têm direito, os microempreendedores individuais, além dos contribuintes individuais da Previdência. Em um outro balanço, ainda sobre este assunto, o cadastro único, a Dataprev informou que habilitou já mais de 51 milhões de brasileiros. E o número representa 70% das pessoas que estão habilitadas e que já começam a receber esse voucher de R$60. O voucher começou a ser pago na semana passada e esta semana o governo deverá
concluir até sexta-feira, amanhã já é quinta, até sexta-feira, pelo menos aí 85% das pessoas que fizeram o cadastro, estão habilitadas, deverão receber os R$600, esse voucher, o Corona Voucher, até no máximo a próxima sexta-feira. Hoje o governo também já anunciou que propôs aí um salário mínimo de R$ 1.079 para o ano que vem, para 2021, a partir de janeiro. E este reajuste, que é um reajuste de R$ 34,00, que hoje o salário vigente no país é R$ 1.045, é um reajuste acima da inflação, mas sem aumento real. O valor consta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né, que foi divulgado hoje, repito, pela área econômica do governo. Então, o salário mínimo pode, se aprovado, chegar a um aumento de R$ 34,00 e passar a R$ 1.079 a partir de janeiro. Hoje, a Justiça Federal ela está proibindo os bancos de aumentar juros de empréstimos. Isso mesmo, juros de empréstimos, e também a própria Justiça acusa os bancos, os sistemas financeiros, os bancos privados, de dificultar a concessão de empréstimo. A decisão ela foi movida hoje através do presidente do PDT, Carlos Lupe, que já foi, inclusive, ministro do Trabalho, e ele diz o seguinte, ele está apontando que o Banco Central, isso é uma verdade, liberou recursos para os bancos, para que os bancos emprestem dinheiro nesse momento difícil, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. Mas os bancos, até com receio de não receber, com receio de calote, os bancos estão dificultando esses empréstimos e essas linhas de crédito não estão chegando à ponta final. Seja, repito, as empresas, né, as pequenas empresas, as médias empresas e também as pessoas físicas. Então, na prática é o seguinte, o governo liberou mais de 20 bilhões do Banco Central para que os bancos possam fazer esses empréstimos, mas os bancos não estão fazendo e hoje a Justiça entrou na parada para verificar essa questão e principalmente para proibir que os bancos aumentem os juros em meio a essa crise, esta pandemia do coronavírus. Por outro lado, a Câmara dos Deputados, hoje em Brasília, aprovou a MP, né, que cria o contrato do trabalho verde e amarelo. Tudo isso para tentar estimular o emprego e, atenção, de jovens de 18 a 29 anos. E os parlamentares também incluíram as pessoas com mais de 55 anos no programa. Como é que funciona isso, Lucas? Funciona da seguinte forma, a empresa pode contratar, né, funcionários que têm salário de até R$ 1.567,50. Então ela pode contratar esses jovens aí de 18 a 29 anos ou os trabalhadores acima de 55 anos. O governo tinha estabelecido um limite anterior que era de 20% do total do número de funcionários por empresa. E isso subiu para 25%. Então, empresas que têm, exemplo, até 10 empregados, ela pode ter 2 trabalhadores nessa modalidade verde e amarelo, de 18 a 29 anos ou acima de 55 anos, recebendo R$ 1.567,50, portanto, é a MP aí do contrato verde e amarelo, que já está em vigor. Olha, só para dar uma repassada aqui, Lucas, a respeito daquilo que foi feito pelo governo, as medidas que foram feitas pelo governo, através de medidas provisórias e decretos, para tentar amenizar a questão da Covid-19, essa pandemia, o coronavírus. Então, até aqui, algumas medidas importantes. Atenção, para as pessoas jurídicas, as empresas, optantes do Simples Nacional, prorrogação do pagamento do tributo, adiamento do parcelamento do FGTS dos trabalhadores, adiamento de PIS, COFINS e da contribuição previdenciária das empresas, redução da contribuição obrigatória do Sistema S, também já está valendo, redução do IOF sobre as operações de crédito, prorrogação de prazo da entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física, o prazo vai até 30 de julho, redução de IPI de produtos médicos hospitalares, redução de impostos de importação de produtos médicos hospitalares, e além da prorrogação da validade de certidões e débitos e créditos tributários. Enfim, são algumas medidas que já estão valendo e que foram adotadas e feitas pelo governo federal a partir do início da crise da pandemia do coronavírus. Para fechar o boletim de economia, o dólar emendou hoje a sua terceira alta, aumentou em 1% e fechou a R$ 5,24. Já a Bolsa voltou a cair, vem oscilando muito a Bolsa de Valores e hoje caiu
1,36%. Lucas Pedro. Obrigado, Paulo Roberto Júnior. É assim, economia política passada limpo. Uma comunicação eficiente começa com profissionalismo e competência. A Ox Comunicação é assim, experiência de mais de 15 anos no mercado, excelência no atendimento e resultados que transformam seu negócio, produto ou serviço. Conheça o que a Ox pode fazer para você. Marketing digital, redes sociais e uma assessoria completa de comunicação. Alameda Kenworth 176 Santa Rosália. 32332500. Acesse oxcomunicação.com.br ou @Ox Comunicação Oficial. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Nós vamos para mais um intervalo. Na sequência, vamos abrir o próximo bloco com Moody, nossa colunista Ivana Bach, trazer informação que o Supremo tem maioria a favor de autonomia de governadores durante a pandemia. Tudo isso na sequência para você. O Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue 991242433. Você pensou, a Comp tem. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial, a notícia sem lado, toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. Band FM. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 99124 2433. 15 3519 3333. Ou na unidade Zona Norte. 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Obrigado, Sorocaba e região. A Band FM é primeiro lugar absoluto. Band FM. Colégio Mundo Novo, tradição em inovar, formando um cidadão para o mundo. Educação se faz com exemplos, parceria e inteligência humanizada. Atividades curriculares ampliam e desenvolvem habilidades e aptidões. Utilizando a aprendizagem baseada em projetos, tornamos o processo ensino-aprendizagem muito mais dinâmico e eficiente. Artes, judô, musicalização, teatro, projetos maker, programa de inglês diferenciado, Classroom Google for Education, completam um processo educacional. No Mundo Novo, o futuro é agora. Matrículas abertas. www.colégiomundonovo.com.br 3342-3222 3342-3222. Colégio Mundo Novo. Tradição em inovar. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Agora na Band FM, Mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. A preocupação com as contas e pagamentos de salário tira o sono dos empresários por conta da quarentena provocada pela pandemia do Covid-19. As instituições de crédito estão renegociando dívidas e colocando à disposição dos empreendedores linhas de créditos especiais para enfrentar essa fase. Entre essas instituições está o Banco do Povo Paulista, não é mesmo, Ivana Bach? Boa noite. Oi, Lucas, boa noite aos nossos ouvintes. É sim, o Banco do Povo criou a linha especial Covid-19. A taxa de juro praticada pelo banco caiu de 1% para 0,35% ao mês. O prazo para pagamento passa de 24 para 36 meses, já incluindo o prazo de carência, que também aumenta de 60 para 90 dias. Além disso, o limite de concessão de crédito sem avalista passa de R$ 1.000 para R$ 3.000. Mediante análise de crédito e comprovação de endereço, poderão realizar os empréstimos pessoas jurídicas de micro e pequenos negócios formais, MEI, ME, Limitada Eireli, e também microempreendedores urbanos e rurais, inclusive do setor informal. Em Sorocaba, o Banco do Povo Paulista funciona no Espaço do Empreendedor, que fica na Avenida Afonso Vergueiro, número 1927, no centro. Eu volto amanhã. Uma boa noite para todos. Você ouviu na Band FM Mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. Coronavírus.
combate começa com informação. Em sessão na tarde de hoje, o Supremo Tribunal Federal alcançou maioria de 6 votos a favor da validade de medidas restritivas determinadas por governadores e prefeitos durante a pandemia do novo coronavírus. O tribunal é formado por 11 ministros. O julgamento ainda não foi encerrado, mas a maioria já foi confirmada. Está em jogo o poder de estados e municípios de decidir sobre ações de distanciamento social voltadas ao controle e à transmissão do Covid-19, como isolamento, quarentena, restrição de locomoção por rodovias, portos e aeroportos, interdição de atividades e também serviços essenciais. Vamos começar a tratar de números atualizados. O infectologista Davi Wipp atualizou e detalhou os números do estado de São Paulo. Então, o número de casos em São Paulo, 11.043, óbitos 778, 463 do sexo masculino, 315 do sexo feminino. Então nós tivemos novos casos, um aumento de 18% e, infelizmente, novos óbitos, um aumento de 12%. Esses dados estão atualizados para o dia de hoje às 13 horas. Capital, casos 7.764 com 558 óbitos. Municípios já com diagnósticos de casos confirmados de coronavírus, 199. Municípios com óbitos, 78. Há uma clara interiorização do vírus, da mesma forma para o litoral. Os óbitos, prevalecem os óbitos fundamentalmente acima dos 60 anos, um pico entre 70 e 79 anos, mas também atingindo a faixa de 50 a 59 anos. As comorbidades, liderança das cardiopatias, na sequência diabetes, as pneumopatias, doença do pulmão, as doenças neurológicas, doença renal, imunodepressão e levando, é importante esse dado, a obesidade como comorbidade isolada. Internações, casos suspeitos em enfermaria, 2.287, casos suspeitos em UTI, 1.376. Eu quero chamar a atenção de vocês que isto praticamente totaliza 3.600 casos suspeitos, casos confirmados em enfermaria 1.200, casos confirmados em UTI 1.132. Então, nós temos um dado aqui de mais de 2.300 casos confirmados em enfermaria e confirmados em UTI. Aqui o nível médio de isolamento em São Paulo, tanto anteontem como ontem, nós temos a mesma marca de 50%. E Adriano Castor, você atualiza também para nós, por favor, os números do Covid-19 no Brasil. Pois não, Lucas, são 1.736 óbitos com 28.320 casos confirmados, numa taxa de letalidade de 6,1%. O Sudeste continua sendo o epicentro da pandemia no Brasil, com 16.246 casos, seguido do Nordeste, com 5.831 casos. Esses números foram passados em coletiva realizada hoje pelo Ministério da Saúde. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, compareceu à coletiva de hoje às 17 horas para divulgar as atualizações a respeito da situação do coronavírus no Brasil. O ministro iniciou a entrevista afirmando que o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, vai permanecer no cargo mesmo após ter anunciado que deixaria o posto. Disse o ministro: estamos aqui, eu, o Wanderson e o João Gabardo, que é o secretário executivo da pasta. Hoje não é diferente. Estamos aqui. Entramos no Ministério juntos, estamos no Ministério juntos e sairemos do Ministério juntos, afirmou Luiz Henrique Mandetta. E vamos ouvir, nós separamos um trecho, uma coletiva mais longa, mas nós separamos um trecho do que disse há pouco o ministro da Saúde. Existe claramente uma posição. Olha, eu acho que nós temos que ir por aqui. Não é o presidente. Existem outras pessoas. Eu tenho ex-secretários de saúde que verbalizam diariamente que ele acha que o caminho é outro.
Deputado Osmar Terra, todo dia ele fala, o caminho está errado, eu quero ir por aqui. Existem pessoas que acreditam fielmente que esse caminho e criam essas teorias de negócio vertical, oblíquo, horizontal, não sei de onde vêm essas angulações, mas acreditam fielmente. Ninguém é dono da verdade. Eu não sou, o Wanderson não é, o Gabardo não é. Nós temos um conjunto de informações que nos levam a ter essa conduta de cautela. Talvez outras pessoas sentadas nessa cadeira nominada, porque parece que eu sou contra o presidente, ou o presidente é contra mim. Não, são visões diferentes do mesmo problema. E que se tivesse uma visão única, seria um problema muito fácil de solucionar. E ele não é um problema maniqueísta, não é branco ou preto, existe o cinza, existem várias gradações. Então o que eu coloco é, até aqui, coloco para a minha equipe, nós fizemos um trabalho muito elogiado por Banco Mundial, por Organização Mundial de Saúde, os números que nós conseguimos domar, nós achamos que está bem, achamos que precisa melhorar muito o abastecimento, equipamentos de proteção individual para os meus médicos, meus enfermeiros, eles estão na linha de frente, em respeito a eles a gente deve aguardar. Acho que a gente precisa de mais ventiladores, acho que a gente tem que capacitar mais essa mão de obra para ela adoecer menos quando ela for atender, e acho que a gente tem total condição de fazer isso. Acho que já demos demonstrações que estamos no caminho certo. Não tem uma ação, se entrar hoje uma pessoa no Ministério da Saúde, está tranquilo para trabalhar. Todas as ações, todas as ordens de compra, todas as ações de abastecimento, tudo que tem em relação a estados e municípios sendo pactuado, os estados receberam dinheiro, todos eles receberam recursos nas suas mãos. A pesquisa está andando, as linhas de pesquisa nossas estão financiadas, temos que melhorar a gestão da informação, acho que um módulo BI mais forte precisa colocar ali. Não somos insubstituíveis, não somos em nenhum momento, nunca falamos que somos, são visões diferentes. Eu, como médico, já aconteceu de eu falar para um paciente, olha, eu acho que tem que operar essa fratura. E eu tenho um colega que fala assim, olha, essa fratura eu não opero. E a família olhar os dois e falar, olha, eu, doutor Mandetta, gosto muito do senhor, mas eu não quero operar, eu opto por esse aqui. Não tem problema nenhum, gente. Qual é o problema, qual é a dificuldade disso? Então, essa prerrogativa, eu não estou ministro por obra de nada diferente do que do presidente. E ele claramente externa que ele quer um outro tipo de posição por parte do Ministério da Saúde, que eu, baseado no que nós recebemos, né, baseado em ciência, eu tenho esse caminho para oferecer. Fora desse caminho, tem que achar alternativas. E tem muitas alternativas, gente muito boa, gente muito experiente. Não estamos lá para virar as costas para ninguém. Se precisar de ajuda, pede ajuda para o Wanderson, pede ajuda para o Gabardo, pede ajuda para mim, a gente ajuda, não tem problema nenhum. Nosso foco é nas pessoas. O nosso adversário é o coronavírus. Vamos enfrentá-lo. Então, esse é o ministro Luiz Henrique Mandetta, que para muitos nem apareceria na coletiva de imprensa, mas apareceu com o seu braço esquerdo, o seu braço direito. Estou falando do Gabardo, estou falando do Wanderson, que estavam lá com ele. O medicamento, descoberto por cientistas brasileiros do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, apresentou 94% de eficácia após 48 horas de testes in vitro contra o coronavírus, número similar ao da cloroquina. Agora, ele seguirá para testes clínicos em pacientes com Covid-19 internados em hospitais. O anúncio foi feito por Marcos Pontes, que é o ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, durante coletiva de imprensa realizada em Brasília. A aprovação para a pesquisa pelo Conselho Nacional de Ética e Pesquisa ocorreu ontem e seguem as buscas por uma vacina
contra o coronavírus. Alessandro de Lorenzo. O governo da China autoriza a realização de testes em humanos de mais 2 vacinas contra o coronavírus. Elas têm na composição o vírus que causa a doença em estado inativo, o que possibilita que o organismo humano produza anticorpos. Uma das pesquisas ocorre na capital Pequim e a outra em Wuhan, onde a pandemia começou. Uma empresa francesa também está trabalhando no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. No mundo todo, há cerca de 2 milhões de infectados. Mais de 126 mil pessoas morreram até agora. (19h em ponto). E o sistema de monitoramento inteligente do governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social no estado foi de 50% ontem. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico infectologista Davi Wip, que já ouvimos aqui hoje, a adesão ideal para controlar a disseminação do Covid-19 é de 70%. Se a taxa continuar a baixar, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população. A Central de Inteligência analisa dados de telefonia móvel para indicar tendência de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras. E já trouxe a informação aqui, vamos montar esse quebra-cabeça. O governador João Dória tem falado que, se não sair de 50%, chegar ali em 60%, 70%, ele pode colocar medidas mais drásticas, ou seja, obrigar as pessoas a ficarem em casa, Caju, inclusive com multas, inclusive com apoio policial. E aí, Caju, junto nesse quebra-cabeça, a decisão, o Dória disse isso antes da decisão que saiu hoje, que já tem maioria, que o Supremo tem maioria a favor de autonomia de governadores, ou seja, o Dória, se tomar uma decisão mais rígida em São Paulo, agora tem um respaldo até do Supremo dizendo: governador, você pode falar e pode determinar o que você quiser em São Paulo. Até hoje a gente tem um conselho para as pessoas ficarem em casa. Em outros países, por exemplo, na Argentina, que eu tenho amigos na Argentina, inclusive, lá não é opcional, lá não é conselho. Na Argentina é ordem, tem que ficar em casa. Então, o ideal era não precisar chegar nisso, né? E agora, o governador tem um respaldo do Supremo. 19h02, são milhares de casos e milhares de mortos por coronavírus no Brasil. Por trás de cada número tem uma história, tem um nome, como o relato da dona Antônia Fernandes, que perdeu o irmão, que morreu aos 68 anos. Coronavírus. As histórias por trás dos números. Meu nome é Antônia Fernandes de Souza, eu tenho 66 anos e o meu irmão é João Geraldo Rodrigues Neto, ele faleceu com 68 anos. Ele veio do Maranhão, nós somos maranhenses, éramos 6 irmãos, faleceu um quando era pequeno, e ele veio com a minha mãe, né? Tinha já aprendido a profissão de alfaiate, né? Chegando aqui ele teve alfaiatarias, né? Costurou para vários artistas. Ele casou quando ele tinha mais ou menos, acho que uns 42 anos, teve 2 filhos, mas quando foi em 2011, ele ficou com um problema de rim. Aí eu viúva, né, já morando com uma irmã minha, né, pra não ficar sozinha, né, aí nós pegamos ele e trouxemos pra casa pra gente cuidar dele, então nós éramos assim, muito unidos. Ele começou com uma gripe muito forte, né? Ele teve febre de 39 graus, mas ele é transplantado renal, né? Apesar que ele perdeu o transplante, né? Voltou a fazer a diálise. E o sábado ele saiu daqui andando, mas não estava bem. A médica entrou em contato com a família, que ele não conseguiu fazer a diálise, né? E mandou ele direto para o Hospital das Clínicas. Quando ele entrou, que acho que fizeram algum procedimento, ele já não voltou mais. Na segunda-feira mesmo já passaram que tinha dado positivo, né, que era coronavírus, e ele ficou até dia 28, quando ele veio a falecer às 17h15.
Quando nós chegamos no cemitério da Vila Formosa, tinha até um outro filho dele lá, mas aí não pôde mais abrir nem ali aquela parte do vidro onde fica, né, a cabeça, né? Já foi tudo muito rápido, né? Diz que tem que ser rápido porque é o contato, né? Uma das coisas que me marca muito, que eu tenho muita saudade mesmo, é que quando eu chegava do trabalho, quando eu chegava aqui dentro, parece que ele sentia meu cheiro. Aí ele estava da porta do quarto, Tonhona, Tonhona. Nossa, eu sinto muita falta, sabe? Então, assim, porque não tem nem como te falar. O Jornal da Band fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 18 horas, um oferecimento de Comp Autopeças. Tenham todos uma excelente noite. O Jornal da Band termina aqui. A apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral: Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável: Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição.